foi? Era uma vez um dia maravilhoso de sol. Um dia bem ensolarado, o sol bem bonito. E nesse dia, um dia de outono, as folhas caíam das árvores e iam com o vento. Era um dia ótimo para brincar. Então, apareceu o Senhor Dobro. Olha só o Senhor Dobro. Ele tem uma habilidade muito especial. Sabe qual é a habilidade dele? Ele tem o poder, a habilidade de transformar tudo em dois. Um dia, ele estava brincando e aí ele tocou em um lápis. Então, olha só o lápis. E sabe o que aconteceu com ele? O lápis, puf, se transformou em dois. Por isso, o nome Dobro, porque tudo que ele tocava se transformava em mais dois. E aí, depois chegou a noite. Uma noite com uma lua linda, maravilhosa. E nessa noite chegou o Senhor Triplo para brincar. Olha só o Senhor Triplo, que lindo! Ele também tinha uma habilidade. Tudo que ele tocava se transformava em mais três. Pois é, igual ao do Senhor Dobro. Só que o Senhor Dobro transformava as coisas em dois e ele transforma em três. Um dia, ele tocou em um balão. Isso aí! Olha só o balão. E o balão, puf, se transformou em três. Olha só o poder do Senhor Triplo, tá vendo? Tudo que ele tocava se transformava em mais três. Por isso o nome Triplo. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre dobro e triplo, né? A gente viu na historinha, né, que contou sobre o Senhor Dobro e o Senhor Triplo, que eles têm a capacidade de multiplicar as coisas, não é isso? Então, na multiplicação, no assunto que nós estamos vendo, dobro significa multiplicar as coisas por dois. Olha só, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o dobro de 2? E aí, vocês sabem qual é o dobro de 2? Vamos descobrir? O dobro de 2 quer dizer que eu vou multiplicar o 2 por 2. Olha só, é 2 vezes 2, que dá quanto? 2 mais 2? 4, não é isso? Agora, se eu quiser saber o dobro de 3, qual é o dobro de 3? Eu vou multiplicar o 3 por 2. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 3 mais 3, que dá 6. Então, o dobro de 3 é 6. Agora, se eu quiser saber o dobro de 4, eu vou multiplicar o 4 por 2. Olha só, 2 vezes 4, que dá quanto? 8, não é isso? 4 mais 4 não dá 8? Então, 2 vezes 4, 8. Então, o dobro de 4 é 8. Agora, se eu quiser saber qual é o dobro de 10, e aí? Eu vou multiplicar o 10 por quanto? Por 2. Então, olha só, 2 vezes 10, que dá quanto? 20, olha só, 20, não é isso? Então, o dobro de 10 é 20. Agora, vamos saber um pouquinho sobre triplo? Então, olha só, o triplo quer dizer que eu vou multiplicar as coisas por 3. Se eu quiser, por exemplo, saber qual é o triplo de 2, eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, 3 vezes 2, que dá quanto isso? 3 vezes 2? 6, não é isso? Então, olha só, o triplo de 2 é 6. Agora, se eu quiser saber o triplo de 4, como é que eu faço? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Olha só, 12. Então, o triplo de 4 é 12. Agora, se eu quiser saber qual é o triplo de 5, vamos ver? 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Olha só, o triplo de 5 é 15. Se eu quiser saber agora qual é o triplo de 10,
Vamos ver? 3 vezes 10, que dá 30. Olha só, o triplo de 10 é 30. Então, dobro a gente multiplica por 2 e triplo a gente multiplica por 3. Então, olha só, a nossa atividade vai ser no livro integrado nas páginas 187 e 188, ok? Vocês vão assistir esse vídeo e responder essa atividade, lembrando que não tem vídeo chamada, ok? Então, vamos para a explicação dessa atividade. Então, olha só, vamos para a explicação da atividade, né? Vamos começar pela primeira questão lá na página 187, ok? Nós temos da letrinha A até a letrinha F para completar as frases. Olha só, na letrinha A, o dobro de 6 é 12. Por quê? Porque 2 vezes 6 dá 12. Então, vocês vão fazer a continha, vão responder e colocar a resposta aqui. Letra B, o dobro de 10 é 20. Por quê? Porque 2 vezes 10 é 20. Então, você vai colocar a resposta aqui, ok? Isso você vai fazer com todas as letrinhas, tá bom? Depois, na página 188, nós temos problemas. Então, olha só, a primeira questão. Tenho 5 figurinhas e meu irmão tem o dobro. Quantas figurinhas meu irmão tem? Aí tem a imagem das figurinhas, olha só. E aí você vai multiplicar, né? A quantidade de figurinhas que ele tem vezes a quantidade, o dobro, né? Na verdade, o dobro que o irmão dele tem. Então, você vai multiplicar 5 vezes 2, que dá quanto? E aí? Você vai resolver na sua continha. Segunda questão, Vanessa fez 8 pulseiras e Iracema fez o dobro. Quantas pulseiras as duas fizeram juntas? Essa questão aqui, vocês vão fazer duas continhas, né? Você vai fazer 8 vezes 2, que é a quantidade de pulseiras de Vanessa, e o dobro da quantidade de Iracema, então 8 vezes 2. E depois vocês vão pegar o resultado da continha de multiplicação e somar com a quantidade de pulseiras de Vanessa, de pulseiras, na verdade, né? De Vanessa. Porque a pergunta é quantas eles fizeram juntas, né? 8 que foi de Vanessa e a quantidade que foi o dobro, né? A quantidade de Iracema que foi o dobro da de Vanessa. Aí você vai somar 8 mais a resposta e vai ter o resultado da continha. Então, olha só, a primeira questão deu 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, meu irmão tem 10 figurinhas. E a segunda questão, olha só, a continha de multiplicação deu 16. Por quê? Porque 8 vezes 2, 16. E aí, você vai somar a quantidade de pulseiras de Vanessa mais a quantidade de Iracema. 8 mais 16 dá 24. Então, as duas fizeram 24 pulseiras juntas. Terceira questão. Renata ganhou 6 chaveiros e Roberta ganhou o dobro. Quantos chaveiros as duas ganharam juntas? Terceira questão. Renata ganhou 6 chaveiros e Roberta ganhou o dobro. Quantos chaveiros as duas ganharam juntas? A mesma coisa da segunda questão. Você vai multiplicar, né, o dobro, então 2 vezes 6, e você vai pegar o resultado e vai somar com 6, tá? E aí vai dar a sua resposta. Na quarta questão, vamos lá. Comprei 5 lápis e meu irmão comprou o triplo da quantidade de lápis que comprei. Quantos lápis meu irmão comprou? E aí você vai multiplicar, né, pelo triplo, ok? 5 vezes 3. E aí vai dar o seu resultado, tá bom? Olha só, a Tiridiane já fez aqui, né? A terceira questão. Elas ganharam 18 chaveiros, porque, olha só, 2 vezes 6, 12, né? Aí vai somar a quantidade que as duas têm juntas, 6 mais 12, 18, ok? E a quarta questão, meu irmão comprou 15 lápis. Por quê? Porque 3 vezes 6, 3 vezes 5 dá 15. Na quinta questão, Lucas tem 8 reais e Pedro tem o triplo. Quantos reais tem Pedro? E aí você vai fazer a multiplicação também, né? Se ele tá pedindo o triplo de 8, então é 8 vezes 3. E aí você vai fazer a sua continha, tá bom? A sexta questão, complete o quadro com o dobro e o triplo de alguns números. E aí você vai, olha só, temos o número, né, a tabelinha, e aí você vai colocar o dobro dele e depois vai colocar o triplo dele. O dobro de 0 é 0, né, porque 2 vezes 0 é 0. Você lembra que a tia falou que qualquer número multiplicado por 0 é 0? Então, ó, o dobro de 2, 4. O triplo de 2, 6. O dobro de 5, 10. O triplo de 5, 15. E assim vai até chegar no 30, tá bom? Ó, a quinta questão a Tiliane já fez. Olha só, o Pedro tem 24 reais. Por quê? Porque 3 vezes 8, 24, tá bom? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa atividade de hoje, tá? Beijo pra vocês. Até amanhã.